Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 23. Vamos continuar a nossa série de sermões falando sobre o Supremo Pastor. Eu quero ler a parte A do versículo 2, que diz: O Senhor é o meu pastor, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Pai do céu, nós te damos graças, meu Deus, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pela tua mão, Senhor, que nos conduz, que nos guia, que nos faz caminhar, Senhor, como ovelhas tuas, como rebanho do teu pastoreio. Nós queremos aprender mais do nosso pastor, do nosso Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre o repouso das ovelhas nas verdes pastagens. Esse salmo, ele é uma relação de confiança entre Deus e seu povo. Fala do cuidado profundo do Supremo Pastor das ovelhas, que é o nosso Deus. Se olharmos na Escritura, há vários momentos em que Deus cuida do seu povo. Tanto em atacado de todo o rebanho, né? Quanto individualmente. Tem um momento que eu gosto, que durante o período da fome de Israel, Deus enviou corvos para alimentar o profeta Elias. Ele traz pão e carne pela manhã e à tarde, junto ao ribeiro de Querite. Naquele momento o profeta sentia-se sozinho. E era um momento de grande fome. Deus demonstra a sua provisão sobrenatural, mesmo em tempos difíceis. Há um cuidado de Deus para com o seu profeta. Há um alimento, e tem um simbolismo de ser pão e de ser carne. O pão da propiciação, né? O pão que é colocado no altar do Senhor, e a carne, que era uma parte do holocausto, que se alimentava ali tanto o sacerdote quanto aquele que adorava. Tem um alimento, o aspecto de ser alimento físico, mas também espiritual. Esses exemplos, eles mostram a maneira que Deus se manifestou ao seu povo. Mostrou o seu poder, o seu cuidado, o seu amor. De forma miraculosa, ele proveu comida, onde a provisão humana era insuficiente. Há diversos textos que falam sobre isso. Na semana que vem eu vou falar sobre essas águas de descanso, de repouso, né? Vou falar sobre esse lugar em que Deus nos alimenta também com refrigério. Hoje eu vou ligar a ideia deste pão, desse pasto verdejante, com o maná que desceu do céu. Na semana que vem eu vou falar sobre a água da rocha. São momentos distintos de Israel, mas que se corroboram e mostram um cuidado divino para com seu povo. Quando olhamos o povo no deserto, saindo do Egito, saindo da escravidão do pecado e caminhando para Canaã, essa terra que emana leite e mel, nós temos aqui uma linguagem perfeita de um povo sendo conduzido pelo seu bom pastor. Esse verso 2, ele descreve as ovelhas sendo conduzidas para pastos verdejantes, para um lugar de alimento. Quando pensamos na imagem das pastagens verdejantes, aqui há uma representação de abundância de recursos diante de Deus e aquilo que ele oferece ao seu povo. Há abundância de recursos em Deus. Ainda que em determinado momento haja falta.
Isso eu falei na semana passada, né? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. O quanto esse Deus nos supre espiritualmente, o quanto aprendemos nos momentos de escassez. Mas hoje eu quero que vocês olhem para essas ovelhas como pessoas, seres humanos, o povo de Israel. Aqui é uma metáfora lindíssima, construída por Davi, que nos mostra que Deus nos supre em tudo o que precisamos para a nossa vida espiritual e física. Que Deus tem cuidado de nós, que Ele nos nutre com a sua palavra, Ele nos nutre com alimento espiritual, nos fortalece e nos sustenta. Quando olhamos para esse texto de Êxodo 16, que nós lemos aqui na liturgia, todo o povo estava no deserto após sair do Egito. E no momento de grande escassez, no momento de fome, no momento de morte talvez eminente, se Deus não entrasse com a sua providência, no momento em que o povo estava com o coração triste, o texto diz que o maná descia do céu diariamente. Diariamente. Deus cuidava do seu povo, alimentava em toda a sua jornada até a terra prometida. O pão do céu, irmãos, era algo especial. Representava o cuidado de Deus e a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que era o pão que desceu do céu. Mas observem que, como eu disse na semana passada, as ovelhas elas têm dificuldade de enxergar, né? Elas são ruins de visão. E é tão perfeita essa metáfora, essa ideia de que a ovelha, como o povo de Deus, que faz com que eles não conseguissem ver toda a glória, todo o cuidado e todo o amor que Deus oferecia a eles. Deus disse, olha, não guarda a comida, porque eu vos darei todos os dias. E o que é interessante é que o povo, sem confiar em Deus, começou a guardar o maná. Vai que amanhã Deus acorda mal-humorado. Vai que amanhã Deus muda de ideia e não manda comida. Então deixa eu guardar aqui um pouco. E o texto bíblico diz que aquele pão ficava podre e fedia. Que é justamente o significado da desobediência. Deus enviou o maná para ver se o povo confiava nele. E é isso que ele diz no texto de Êxodo 16. Eu quero saber se vocês de fato confiam em mim. E eles guardavam o alimento. Ou seja, nós não confiamos que o Senhor vai cuidar de nós amanhã, então eu vou guardar hoje. Não percebiam o cuidado de Deus fornecendo alimento suficiente para todo o povo. Há historiadores que falam de 1 milhão de pessoas caminhando no deserto. É muita gente, é muita comida. E a única forma de alimentá-los seria uma forma sobrenatural. Onde é que você vai achar comida para 1 milhão de pessoas dentro do deserto? Qual é o pasto verdejante que tem, onde tem pedra e areia? Só se Deus mandar. E o texto bíblico diz que cobria o deserto. E o povo podia colher como quem colhe flores. Cuidado de Deus com o seu povo. Ao refletirmos sobre o maná no deserto, irmãos, nós temos aqui uma ponte da provisão de Deus para os dias de hoje. Da mesma forma que Deus proveu o alimento, cuidou, foi com o seu povo todo o tempo naquele deserto, somos lembrados da sua fidelidade, da sua generosidade, do seu amor em sustentar todas aquelas pessoas. Olhar para trás ensina-nos hoje que devemos aprender a ter confiança profunda em Deus. Entender que tudo que Ele fez para Israel, a sua provisão, o seu cuidado,
Era para que Israel aprendesse a ter uma dependência de Deus em toda e qualquer circunstância. Era para que Israel olhasse para frente, para a terra que emanava leite e mel, e não para trás, para a vida de pecado, para a vida de escravidão e de sofrimento do Egito. No entanto, o povo fazia questão de olhar para trás, sem ver espiritualmente o que estava acontecendo ali diante deles. Esse momento do maná que desce do céu, o que ele nos ensina? Esse rebanho que caminhava no deserto, irmãos, primeiro, eles tinham provisão diária. E é isso exatamente o que um pastor faz. Ele tira suas ovelhas do aprisco e leva para pastos verdejantes, para bons pastos, para bom alimento. Esse é o primeiro cuidado de um bom pastor. Aqui é um convite para confiar em Deus. Observem que é exatamente o que Jesus diz quando ele fala: Pai, dai-nos o pão nosso de cada dia. Dá-me o meu sustento físico e espiritual. Assim como Deus cuidara de Israel, Jesus cuida de nós hoje. A linguagem é a mesma, é o mesmo pastor cuidando do seu povo, do rebanho do seu pastoreio. Irmãos, Deus nos supre de tudo o que precisamos. Tudo que é necessário para cada dia, Deus tem nos dado. Alimento, recursos financeiros, saúde, força, sabedoria. E aprendemos na semana passada que se uma dessas coisas nos faltar, Deus há de suprir o nosso coração. Há de suprir nele a nossa necessidade. Há de fazer-nos entender que uma comida temos, que não é essa comida que nos alimenta apenas fisicamente, mas fazer a vontade do Pai é um alimento muito maior e muito mais espiritual e muito mais verdadeiro, como nós aprendemos na semana passada. Irmãos, Deus tem cuidado de nós. Eu preciso aprender a depender de Deus em cada momento da minha vida. Eu preciso ter uma fé constante de que Deus vai me levar para pastos verdejantes, ainda que eu esteja no meio do deserto. Ainda que não haja comida em lugar nenhum. Diferente do povo de Israel, que disse assim: olha, era melhor ter ficado lá no Egito do que o Senhor ter nos trazido para morrer nesse lugar. Lá eles morreriam sem Deus. Aqui, eles estavam na mão do Deus de Israel. Eu preciso reconhecer a fidelidade de Deus e o seu sustento. O Senhor Jesus Cristo, quando ele entra no deserto, impelido pelo Espírito Santo, tem uma representação de uma certeza. Quem o impeliu para o deserto estava com ele, que é o Espírito Santo. Sustentou a vida de Jesus naquele momento difícil, assim como sustentou Israel. Israel foi rebelde, Jesus não. Jesus não é só o modelo de pastor perfeito, ele é o modelo de ovelha perfeito. Ele foi incapaz de dizer a Deus: Senhor, o Senhor me trouxe para o deserto para passar fome, para passar sede? E assim como Israel foi tentado, Jesus também foi. Ele não disse a Deus: Senhor, me trouxe aqui, estava tão melhor em Jerusalém, estava tão melhor no Jordão, eu fui batizado, a pomba desceu, uma coisa linda, o Senhor disse que o Senhor tem prazer em mim, o Senhor me traz para o deserto. Jesus conseguia sentir o cuidado de Deus naquele lugar. E é exatamente isso que nós precisamos aprender. O nosso pastor jamais nos abandona. O nosso pastor disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Jesus não mudou, irmãos. O seu cuidado é o mesmo e o cuidado é diário. Nós temos pastos verdejantes
diariamente. Somos alimentados, amados, cuidados pelo nosso Supremo Pastor. Quando eu olho para essas duas imagens do maná e de um pastor cuidando das suas ovelhas, eu consigo ver uma linguagem de confiança em tempo de escassez. O maná era suficiente para todo o povo de Israel dentro de um ambiente hostil, como no deserto. Eu não sei qual é o ambiente que você está inserido. Se é um ambiente de família hostil, se é um momento de dificuldade financeira, se você no seu trabalho, você está cercado por pessoas que estão te fazendo algum tipo de mal. Mas o que eu posso dizer com toda a força da minha alma e do meu pensamento é que Deus continua estando com você onde quer que você esteja. Deus estava ensinando a Israel a confiar nele em tempos de escassez ou de dificuldade. Todo mundo é feliz em pasto verdejante. Toda ovelha salta de alegria em pasto verdejante. E Deus estava dizendo a Israel: sejam felizes comigo, ainda que com pouca comida. Sejam felizes comigo, ainda que no deserto. Sejam felizes comigo no tempo de escassez. Sabe o que a gente aprende olhando o maná no deserto? É que Deus é capaz de multiplicar recursos e nos sustentar, ainda que no meio da adversidade. Quando eu olho para aquela situação, eu consigo ver gratidão e contentamento onde ele não existia. Porque o povo de Israel estava ingrato, chegaram a dizer: Senhor, o Senhor nos dá deste pão imundo para comermos. Estamos fartos. Uma ingratidão absurda do povo de Israel. Eles estavam com saudades das cebolas do Egito. Irmãos, tudo que recebemos de Deus, nós precisamos aprender a valorizar a sua provisão. Eu preciso construir um coração grato. E um coração grato, ele não é construído no meio da abundância. Tenha certeza disso. Essa semana a Lara estava conversando comigo sobre essas pessoas que chegam muito alto. Quando você vai ver a vida deles, são pessoas que passaram muita, mas muita dificuldade. Porque assim como José, essas pessoas são talhadas no meio da adversidade. José era o filhinho querido do papai. José recebeu sua capinha colorida, diferente de todos os seus irmãos. José não trabalhava pesado como seus irmãos. José era cercado de carinho. Deus disse assim: como é que você vai ser o primeiro-ministro do Egito mimado desse jeito? Vamos resolver isso, né? Todos os seus irmãos o odiaram. Porque Deus deu a ele um sonho. Eu vou ser grande e todos vocês vão se curvar perante mim. Ali você tem uma figura da pessoa do próprio Cristo. Odiado pelos seus, perseguido pelos seus, mas o maior deles. Foi colocado num buraco, foi vendido, virou escravo, mas ele administra a casa de Potifar. Absurda abundância. Aprendeu a administrar. Foi traído. Vai para a prisão. Administra os recursos da prisão. Vira administrador lá,
cuida das pessoas todas até que Deus dá uma visão a ele e ele vai parar na presença do faraó. E o faraó dá a ele a responsabilidade de administrar todo o Egito, justamente no período em que tudo estava bem, porque viria um grande período de escassez. E aquele homem estava talhado, pronto, para fazer aquele trabalho. Da forma que eu disse antes, Deus é um pastor que cuida do seu grande rebanho, mas ele cuida das suas ovelhas individualmente. E alguns momentos da nossa vida são momentos que nos talham o caráter, que ampliam as nossas virtudes, que ampliam os dons do Espírito e nos faz compreender a vida por uma ótica que não teríamos se tudo fosse bastante. É no meio da adversidade que você aprende a ser grato, percebe? É no meio do deserto que você aprende a ter contentamento. Não é no meio da abundância. E é no meio do deserto. É confiando no pastor que você aprende a ter dependência de Deus. Nenhum filho mimado cresce emocionalmente. Nenhum. O maná, o pasto verdejante, é uma demonstração tangível da dependência absoluta do povo de Israel de Deus. Isso precisa nos ensinar hoje. Eu preciso olhar para trás e ver exatamente isso. Isso nos desafia a reconhecer a nossa dependência de Deus. Ainda que meus celeiros estejam cheios. Lembra de Apocalipse? A minha alma regozija. Os meus celeiros lotados. E Deus faz uma pergunta muito simples. O que é que adianta o seu celeiro estar cheio e você perder a sua alma? Entende? Você não ter dependência de Deus, você não entender que é a destra dele que te sustenta, você não perceber que o maná que descia era a verdadeira riqueza. Deus, irmãos, é a fonte de toda subsistência. A palavra de Deus diz que em Cristo tudo subexiste. É tudo embaixo dele. Ele é o pastor. Toda subsistência física, emocional, espiritual, qual for, está na mão desse supremo pastor que cuida de nós. Jesus é a própria fonte de vida e sustento. É por isso que ele é o pão da vida. É por isso que somos alimentados no nosso ser, na nossa alma, e eu preciso buscar constantemente a sua direção, a sua provisão em toda e qualquer área da minha vida. Somos ovelhas. Lembra que eu disse, a ovelha não enxerga bem, a ovelha tem 2 estômagos. Precisa ficar quietinha para digerir. A digestão é péssima. Nós somos assim, irmãos. Precisamos do cuidado de Deus. Nós não enxergamos bem as realidades espirituais e não digerimos o alimento espiritual que Ele nos dá. Precisa de tempo para digerir. Eu preciso passar horas em contato com essa palavra, com essa vontade de Deus, com esse amor de Deus, para aprender dele. Observem que, semelhantemente, Jesus fez também uma multiplicação de pães dentro do deserto. Jesus pega uma multidão inteira que estava com fome, assim como o povo no deserto, e multiplica para mais de 5.000 pessoas 5 pães e 2 peixes. E alimenta toda
aquela multidão com abundância a ponto de sobrar 12 cestos. Um para cada tribo de Israel e um para a cabeça de cada um dos apóstolos, para que eles aprendessem e entendessem que eles precisam cuidar do povo e eles tinham que confiar que Deus havia de suprir toda e qualquer necessidade do seu povo. Em um segundo momento, Jesus alimenta mais de 4.000 pessoas com 7 pães e alguns peixes. Se você somar 5 pães com 7, dá 12. Os 12 pães da propiciação e as 12 tribos de Israel. Tem uma linguagem simples. Que eu não preciso fazer nada mirabolante para entender que Deus está dizendo assim: eu cuido de vós como eu cuidei das tribos de Israel, eu vos alimento do deserto como eu alimentei no passado e eu tenho cuidado de vós. A minha alma precisa estar regozijada nessa verdade. Eu preciso aprender a descansar a minha alma, sabe? Às vezes Deus me leva para para pastos, água na semana que vem, me leva para pastos verdejantes e eu não consigo comer nada. Eu estou cheio, com fastio de tristeza. Eu não consigo reconhecer o cuidado divino, percebe? Temos que cuidar dos nossos filhos. Toda vez que a gente dá demais, que a gente, sabe? Eles não conseguem perceber o cuidado. Nesse cuidado divino, irmãos, nós encontramos, além da provisão do alimento, as pastagens também simbolizam um lugar de descanso, um lugar de repouso, um lugar em que eu vou me deitar, sabe? Onde eu vou digerir, como as ovelhas, todas deitadinhas, depois de se alimentarem, descansando ali sobre a proteção do seu pastor. Deus nos convida a encontrarmos esse lugar de descanso em sua presença. Entende? Quando Jesus diz: olha, eu tenho essas ovelhas, mas eu tenho outras de outro aprisco que eu preciso buscar. Somos nós. Como eu disse na semana passada, que ele orou em João 17, dizendo: olha, Pai, eu oro por essas que o Senhor me deste e por todas as outras que crerão. Rebanho do meu pastoreio. Ele nos convida à sua presença, para nos refugiarmos em seus braços de amor, em seu renovo espiritual. Ele oferece a nós essa paz interior, essa certeza de restauração em meio às adversidades da vida, em meio às dificuldades, em meio às carências e à fome espiritual. Irmãos, esse pasto verdejante que Cristo nos chama, ele cessa toda a nossa fome espiritual da vida que nós temos. Que ela é voraz e insaciável. É tão verdadeiro que se você parar de se alimentar de Cristo, você volta a adoecer. Você volta àquele homem miserável que você se despiu. Você precisa seguir o seu pastor todo o tempo e comer do seu alimento e viver daquilo que ele tem colocado sobre a sua vida. Ele é o nosso abrigo seguro, percebe? Em tempos de tempestade. O seu ensino é onde nós construímos a casa sobre a rocha para passar por esse momento difícil. Ele é justamente aquele que nos conduz a essas pastagens verdejantes, onde encontramos contentamento e satisfação da sua presença. Qual é a sua fome?
Qual é a fome que a sua alma está sentindo? Qual é a carência que você precisa satisfazer na presença do Supremo Pastor? Ele é capaz de satisfazer essa sua fome espiritual. Ele é capaz de saciar essa sua sede de significado e de propósito. Ele é aquele que preenche com alegria a sua alma, com comunhão, com verdade e com justiça, com prazer das pequenas coisas. Na presença desse Supremo Pastor, irmãos, nada nos falta. Quando estamos em comunhão íntima com o Senhor das pastagens, eu preciso te dizer, nada nos falta. Pastor João, eu entendi. Eu entendi essa metáfora lindíssima que Davi está usando das verdes pastagens. Eu entendi que lá eu vou ser alimentado. Mas como é que eu vou aplicar isso? Como é que eu faço uma aplicação prática para a minha vida? Eu quero encerrar dizendo que eu quero encorajá-los a buscar esses pastos verdejantes. Mas primeiro eu preciso dizer que você não vai encontrar sozinho, tá? Você vai passar por ele muitas vezes e não vai saber que é o pasto. Você precisa de Cristo. É Ele que abre a porta das ovelhas. É Ele que nos conduz às verdes pastagens. Sem Cristo, você jamais vai satisfazer a sua alma. Jamais. É Ele que vai suprir diariamente a sua vida. É por isso que você precisa do Senhor, da sua palavra, da meditação da palavra, da leitura da Escritura. Você precisa da oração. Você precisa se descolar desse mundo que lhe exaure, que lhe cansa, e ir para esse pasto verdejante onde está o nosso Senhor e lá estar com Ele. Você precisa da comunhão de outros crentes, você precisa do serviço ao próximo. Toda vez que você se coloca nas mãos de Cristo e permite ser usado por Ele, você está nesse lugar de pasto verdejante. Você está alimentando a sua alma, você está crescendo, você está sendo tratado, sarado. Eu quero desafiá-los a confiarem na provisão abundante de Deus, ainda que os seus olhos não vejam. Eu quero desafiá-los a entender que nele nós temos toda a graça, todo o cuidado e todo o amor. Eu quero desafiá-los a buscar nutrição espiritual constante na presença de Cristo, na presença do nosso Senhor. Essas pastagens verdejantes, elas são um símbolo da provisão abundante de Deus. E nos convida a confiar no seu cuidado amoroso, a nos deleitarmos em sua presença e a encontrar contentamento e satisfação espiritual em todas e qualquer circunstância da vida. Que o Supremo Pastor te abençoe e cuide da sua alma em nome de Jesus. Vamos orar? Pai do céu, nós queremos, Senhor, diante deste salmo, diante de todo o teu cuidado, Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, colocar as nossas vidas, ampliar a nossa confiança. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para ver o teu cuidado, Senhor. Nos ensina a nos deleitarmos na tua presença. Nos ensina a encontrar contentamento e satisfação espiritual, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Nos enche, Senhor, da presença de Cristo. É o que eu te peço, Pai justo e santo. Nos dá repouso, Senhor, nos teus pastos verdejantes. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, aqui na Igreja Presbiteriana Comunhão, e sobre a Igreja de Cristo, sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Próxima semana eu vou falar sobre descanso junto às águas, encontrando paz na presença de Deus. Deus abençoe as suas vidas, boa semana. Em nome de Jesus. Amém.